Venha curtir, comentar, compartilhar. Rodrigo Braga. Olá pessoal, eu sou Rodrigo Braga e venho trazer a vocês um conteúdo especial em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente e no qual iremos tratar ao longo dessa semana sobre natureza e sociedade. Para tratar sobre tráfico de animais silvestres e unidades de conservação, eu trago um convidado que é geógrafo, mestre em geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e ele tem experiência em unidade de conservação. É o Wallace Marcelino. Tudo bem, Wallace? Tudo bem. Pois é, Wallace. Vamos começar então falando sobre o que é uma unidade de conservação. Unidade de conservação, em relação ao Brasil, é uma espécie de área protegida. Ao igual existe no mundo todo, mas só que no Brasil existe uma especificidade porque as unidades de conservação elas surgiram no Brasil num contexto muito recente. Isso foi após a Constituição de 1988 ou é anterior? Só teve um documento mesmo para fazer uma ligação de vários tipos de áreas protegidas que existiam antes, era muito solto, só no ano 2000 com a lei do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Esse SNUC ele define, você tem uma ideia do tamanho do território brasileiro que ele faz parte de unidade de conservação? Ou seja, o que engloba geograficamente ao todo, se você tem ideia, como unidade de conservação? O Brasil, em comparação a outros países, ainda tem uma área muito pequena em relação a ser protegida por unidade de conservação. Em torno de 6%, 7% no máximo. Para ter uma ideia, a Costa Rica, onde a gente mais tem, a Costa Rica tem quase 30% do território coberto por áreas protegidas. E lembrando que o Brasil ele detém o maior bioma do mundo, que é a Amazônia, outros importantíssimos como a Mata Atlântica, que é o mais ameaçado por conta da parte urbana e mais rica e mais industrializada do Brasil, se situar justamente nesse bioma. Hoje a Mata Atlântica é tão ameaçada quanto o Cerrado. Na verdade, a Constituição Federal de 88 já suprimiu o Cerrado e a Caatinga como biomas assim protegidos nacionalmente. E o que historicamente levou o Cerrado a sair desse contexto e se tornar uma unidade muito mais ameaçada, tão quanto a Mata Atlântica? O Cerrado entrou no contexto de territorialização do Brasil com a Constituição de Brasília e vamos dizer assim, o solo do Cerrado, ou a geomorfologia do Cerrado facilita a mecanização do campo, né? E o solo também ajudou com relação a uma espécie de enriquecimento com minerais do solo para ajudar na produção, principalmente de soja. Mas o Cerrado também está naquela fronteira entre a última fronteira agrícola dentro do Brasil em direção à Amazônia. Fora isso, o Cerrado também ele não tem um apelo popular assim, ele não tem uma beleza cênica tão forte quanto uma floresta tropical que tem um apelo para chamar o e na verdade o nosso Cerrado é uma savana, né? Assim como tem na África, então enfim, aquelas paisagens que se assemelham, né? Com grandes espaços, grandes campos, vegetação um pouco retorcida, não é isso? Por conta da seca. Na verdade o Cerrado é uma savana que tinha uma fauna muito grande no passado. Na verdade as savanas da América do Sul tinham uma fauna tão grande quanto a africana atual, só que por vários processos que não sucesso até hoje, essa fauna sumiu. E, ironicamente, o último exemplar de fauna, vamos dizer assim, essa época pleistocena, que sobrou, que é um sobrevivente, é a anta, que é o maior animal terrestre do Brasil. Sim. Wallace, e do ponto de vista do aparato legal, o que existe de positivo e de negativo no caso dessas unidades de conservação a nível, pode considerar tanto a nível nacional ou estadual? Existem dois tipos de unidades de conservação, né? Segundo o SNUC, unidades de conservação de uso integral, que tem um uso mais restrito, basicamente para pesquisa, e tem um uso sustentável. A questão essa lógica de unidade de conservação entra em dois conceitos filosóficos, que é a ideia preservacionista e a conservacionista. A ideia preservacionista é aquela ideia de deixar a natureza, alguma amostra da natureza isolada do ser humano. Você isola o ser humano da natureza porque o ser humano supostamente vai sempre destruir. Ou seja, não existe uma compatibilidade. Não há compatibilidade. Isso aí.
Na ideia conservacionista não, você admite que alguma população humana pode subsistir junto com essa unidade de conservação, desde que com algum controle. Sim. E no caso, você como um profissional da área, o que você acredita, pelo menos, que seria alternativas viáveis para a conservação? Porque, de qualquer forma, realmente, é preciso integrar natureza e sociedade, justamente porque em algum aspecto, justamente por conta do tráfico, nós vamos tratar sobre o tráfico de animais, tráfico de madeira, o capital acaba avançando sobre esses espaços. Então, o que você acredita? Você acha que realmente devem haver esses espaços de proteção permanente? Ou é possível compartilhar que existam atividades sustentáveis nesses espaços? Há um grande embate na sociedade com o seguinte: o modelo que foi implantado em março no Brasil é um modelo que surgiu nos Estados Unidos, né? O primeiro parque protegido do mundo oficialmente foi o Parque Nacional de Yellowstone nos Estados Unidos. Tem ideia mais ou menos de em que anos foi criado? Em 1877. Então o Parque de Yellowstone, essa ideia da natureza intocável, o parque está afastado dos centros urbanos e tal. Então esse modelo foi trazido para o Brasil, mas esse modelo que veio para o país do terceiro mundo, vamos dizer assim, ele não se adequa tanto a essa população, porque quando ele foi feito nos Estados Unidos, a população nativa já tinha sido destruída praticamente. E quando ele é trazido para o Brasil, ainda existe muita população nativa, quilombola, população indígena, que vive dentro desses fragmentos florestais, assim, ou dentro desses biomas dentro do Brasil. E no caso especial, que não entra na unidade de conservação, me corrija se eu estou errado, são as terras indígenas. Porque as terras indígenas, elas são, na verdade, territórios especiais, que tem uma série de processos para se considerar uma terra indígena, ao ponto dela ser identificada até ser delimitada e marcada geograficamente. E no caso da terra indígena, ela justamente é uma unidade no qual o objetivo é conciliar que essas sociedades vivam nesses espaços, não é? E que nesses espaços sejam destinados apenas à atividade de sobrevida dessas comunidades, de subsistência, justamente. Mas você acha, por exemplo, eu vou levantar uma questão que é polêmica. Você é a favor, por exemplo, que esses índios eles possam, em parceria com a iniciativa privada ou o próprio Estado, trazer empreendimentos para seus territórios? Essa ideia de o modelo que está sendo adotado atualmente, acredito que os índios podem ser inseridos dentro da sociedade, sim, mas também essa outra visão do índio ser visto também como um tipo de povo que tem que ficar isolado, estagnado, né? Estagnado. Isso não tem muito sentido, porque cultura também não é um conceito estagnado, não é um conceito que vive parado. A cultura está sempre... Pelo contrário, ele é cíclico, ele é contínuo, enfim. Então eu acredito que a sociedade indígena pode se inserir em alguns contextos dentro da sociedade que nós vivemos, mas com cuidado, com cautela. Sim, essa cautela significa não colocar Belo Monte, Xingu, usina hidrelétrica lá, né? As questões culturais, qual o modelo mas a questão indígena não está dentro do SNUC. Outro modelo que é um modelo europeu, ele tem essa ideia mais de junção de sociedades com a unidade de conservação. Eu acredito que seja mais adaptável ao Brasil. Só que há um empate muito grande de por um lado, uma visão antropocêntrica de olhar só os seres humanos como um contexto geral, e no outro, por parte dos biólogos, por exemplo, tem uma visão muito biocêntrica de ver só a questão dos recursos naturais. Essa dicotomia, ela acaba sendo um pouco crítica, né? Porque em determinados aspectos, esses dois fatores acabam se relacionando. Que esteja ajudando tanto assim na questão das áreas protegidas no Brasil. Wallace, eu trouxe aqui uma informação: o tráfico de animais é o terceiro tráfico mais lucrativo no mundo. Ele perde apenas para o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Eu retirei essas informações da National Geographic, que também diz que cerca de 10 a 20 bilhões de dólares por ano são movimentados em todo o planeta por conta do tráfico de animais silvestres. No Brasil, recentemente, né, uma reportagem que foi ao ar na Bom Dia Brasil, se eu não me engano, no portal G1 tem esse conteúdo, eu vou colocar ao final dessa nossa conversa,
e diz que apenas no Brasil, na última década, foram movimentados 7 bilhões de reais. O que você teria a dizer sobre o tráfico de animais silvestres, dada a realidade disso ser algo extremamente rentável e que provavelmente tem sido feito muito pouco para poder reduzir, né, tentar estagnar essa situação? O tráfico de animais silvestres é uma atividade ilegal que já existe no Brasil desde quando os europeus chegaram aqui, os portugueses, depois na verdade sempre teve esse hábito de levar animais de países do Brasil para lá para fora para diversos fins, como zoológicos particulares ou algo pessoal mesmo, tal. O Brasil é o país que tem a maior biodiversidade no mundo. Nenhum país tem mais biodiversidade que o Brasil. Mas só que... Desculpa, eu acho que eu diria até o contrário. O Brasil que tem a sorte de ter o seu território dentro dessa maior biodiversidade. É porque existe uma concepção, acho que um pouco distorcida, de que as nações e de que o Estado, o nosso aparato territorial, enfim, é detentor dessas posses. E a gente precisa olhar isso para um contexto, algo que é global, né? Porque a Amazônia não é só Brasil. É algo maior no contexto do planeta, porque na verdade só 2 grandes ambientes que tem no planeta que concentram a maior parte da vida, que são as florestas tropicais e os recifes de coral. Então o Brasil tem grandes florestas tropicais, então ela tem uma certa, até lógico que tenha uma grande diversidade de animais e plantas. E que até mesmo por conta disso seja ruim de controlar, né, o tráfico de animais silvestres. Aí você já entra entre questões sociais, de miséria, entre questões de controle do território, entra também na questão do Brasil, que o Brasil nunca teve uma política ambiental assim justa, que olha realmente para essas questões ambientais, que olha para os recursos naturais de uma forma, como falam, insustentável. Então isso tudo contribui para essa deterioração da fauna. E existem também os hábitos das pessoas, né? Tecnicamente, se você compra algum animal dessas do tráfico em si, dependendo do lugar, você, de certa forma, está contribuindo para aquela gestão daquela atividade. Mas também tem um lado do tráfico que não é só por questão de miséria social, tem muito uma questão também cultural de egoísmo, de você ter aquilo, por exemplo, da posse, né? De você ter, por exemplo, um pássaro raro para você, que cante para você e tal. E isso, em muitas áreas, principalmente essas áreas próximas aonde ainda tem florestas ou fragmentos de florestas, é muito forte até hoje. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta agora que é talvez seja um pouco polêmico. Você, por exemplo, é a favor dos pets, por exemplo? Os pet shops, então isso é algo cada vez mais rentável. Eu, de certa forma, apesar de ter uma cachorrinha em casa, eu tenho um certo receio quando eu olho, por exemplo, vou num shopping e eu vejo aqueles animais enjaulados, enfim, como vitrines, né? E as crianças, enfim, aquilo é um bibelô, na verdade, né? Se torna algo um tanto bizarro, se a gente for pensar do ponto de vista, que são vidas que estão sendo comercializadas, e não só por conta disso, como, por exemplo, tentar humanizar os cachorros, os animais, colocando roupinhas. Então, isso é uma coisa um pouco polêmica, bem polêmica, né? Justamente porque é algo extremamente rentável nessa indústria pet, vamos dizer assim. Tem 2 lados disso daí, né? Mas realmente, assim, você entrou num ponto interessante. Quando você tinha, por exemplo, a questão da escravidão no passado, fazendo uma comparação assim, você tinha que desumanizar aqueles povos para você escravizar. Você os torna não humanos para você poder fazer eles como qualquer coisa. E os animais desse contexto aí, pet e tal, eles viram uma espécie de mercadoria, é uma objetificação mesmo. Eles viram uma mercadoria para serem comercializados. Mas eu acredito que você comercializar, mas de uma maneira mais justa, é como o abate de animais em si. Tecnicamente não tem essa visão romantizada de você não ter que ter uma questão vegetariana e tal, mas só que deve existir o quê? Meios mais éticos, mais responsáveis de fazer isso. Bom, pessoal, então estamos encerrando por aqui essa nossa rodada de entrevista. O Wallace, no caso, veio falar sobre tráfico de animais silvestres e unidade de conservação. E realmente assim, é um tema importantíssimo e às vezes nem não chega a ser
tratado como deve ser devidamente, né? Talvez, como você falou, porque não há interesse, e isso também, por parte das próprias autoridades, acaba sendo algo que é fraco, que escapa pelas mãos, né? De certa forma. Enfim, Alan, se você gostaria de fazer uma consideração final? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Pessoal, então, vamos curtir, comentar, compartilhar. Rodrigo Braga, tá ok? Nos veremos.